Muito bom poder estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, tão relevante. Quem aqui já fez alguma vez na vida a oração do Pai Nosso? Já fez, né? E o que é que você quis dizer quando você orou: venha a nós o teu reino? O que passou na sua cabeça? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que passou na sua cabeça? Você pensava que estava pedindo algo para agora? Tem alguma coisa a ver com a sua missão aqui na terra, com a missão da igreja? Ou é algo simplesmente para depois da segunda vinda de Cristo? Isso tem a ver com a nossa concepção do reino de Deus. A nossa concepção do reino de Deus é alguma coisa que o pessoal fala: eu não gosto de escatologia, porque escatologia é muito difícil, é muito complicado, o pessoal fica debatendo, só serve para dividir o corpo de Cristo. Eu não gosto de temas polêmicos. Bem, esse era o tema predileto de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas Jesus falou mais sobre o reino do que sobre qualquer outro assunto. Isso durante aqueles 3 anos e meio de ministério na terra. Quando ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos. E diz o capítulo 1 do livro de Atos que esses 40 dias foram dedicados a um único tema: o tema do reino de Deus. E isso é um tema escatológico, porque tem muita gente que entende o reino de Deus apenas em termos do futuro distante. E isso tem implicações para a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? O que a igreja tem a ver com o reino de Deus? Por que será que Jesus Cristo gastou tanto tempo ministrando sobre o reino de Deus para seus discípulos, para seus apóstolos? Porque depois 40 dias de treinamento intensivo sobre o reino de Deus, que se daria única e tão somente depois da sua segunda vinda, que não teria nada, simplesmente nada a ver com o seu ministério, ou o ministério da igreja, um reino postergado, um reino adiado. Para que falar tanto sobre algo que só vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo? Para que falar algo que nada tem a ver com a missão, com o papel da igreja? Você sabe que a maior parte dos evangélicos no Brasil é pré-milenista. Possivelmente a maioria de vocês que aqui se encontra também pré-milenista. Eu já fui pré-milenista. Mas sabe por que eu era pré-milenista? Porque eu ouvi assim, falaram assim, ensinaram assim. Aliás, suspeitava-se, ao ensinar o pré-milenismo, que qualquer outra posição seria herege, que qualquer outro ponto de vista seria errôneo. Então, vamos falar um pouco qual é a relação entre a missão da igreja e o reino de Deus. O que queremos dizer com venha a nós o teu reino? E qual é o alcance da missão da igreja e do Evangelho de Jesus Cristo? O reino de Deus é um tema central, das Escrituras Sagradas, é o tema central de Jesus Cristo, tem a ver com o Messias. Cristo é o Messias, Cristo é o Senhor, Cristo é o Rei. Aliás, isso tem muito a ver com as expectativas do Antigo Testamento em relação ao reino de Deus. E quando Jesus Cristo foi questionado a respeito do reino de Deus pelos discípulos: quando chegará o tempo de restaurares o reino a Israel? Uma pergunta escatológica, e a resposta de Cristo: não vos compete saber os tempos, os dias, as estações que estão ali determinadas, que Deus sabe, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, a começar por Jerusalém. Quando perguntamos sobre o reino de Deus, logo recebemos uma resposta que tem a ver com a nossa missão aqui na terra. Logo os nossos olhos são tirados de uma atitude contemplativa e os anjos nos chamam a atenção
nossa missão. Então, tem a ver com missão, tem a ver com evangelização, tem a ver com tudo. Dionísio, está aqui. Missão, a igreja, Messias e a expectativa messiânica dos judeus é algo que Cristo parece não corresponder. Aliás, os discípulos ficaram um tanto que frustrados, confusos, porque Cristo não veio, o Messias. Toda vez que a gente usa a palavra Cristo, deve saber que estamos usando a palavra ungido, que quer dizer rei, né? Esse ungido de Deus, esse Cristo, este rei, não veio conforme se esperava, porque a expectativa dos judeus era de um Cristo que vinha para estabelecer seu reino aqui na terra e que poderia, que subjugaria os inimigos e que reverteria o quadro de opressão em que se encontrava ali o povo judeu debaixo do Império Romano, e traria uma hegemonia política. E Cristo vai responder algumas vezes dizendo: meu reino não é desse mundo, meu reino não é deste mundo. Vai falar para os seus discípulos: o reino de Deus não vem de modo assim concreto, aparente. Ele fala: o reino de Deus não vem de forma aparente. O reino de Deus está dentro de vós. Lembram dessas palavras? Isso não foi recebido assim com muito agrado. Aliás, quando Cristo vai para a cruz, quanta confusão, quanta decepção na cabeça dos discípulos, dada a expectativa messiânica. Meus irmãos, a maior parte dos cristãos evangélicos de nosso país também estão frustrados com o reino de Deus, de Jesus Cristo. Por isso são pré-milenistas. A maior parte dos cristãos do nosso país não concebem o reino de Deus nos termos colocados por Jesus Cristo. Perceba bem, não enxergam o reino de Deus aqui na terra e por isso almejam algo que venha acontecer futuramente. E a gente tem que parar para pensar se não é o nosso caso. Bom, vamos lá adiante. Problemas com o pré-milenismo. Então, se você é pré-milenista, vai aguentar um pouco. Que nem hoje, se você for corintiano, está sofrendo também, né? Assim eu sofro também quando eu sou. Eu não sei o que eu sou direito, mas eu sei que eu não sou pré-milenista. Porque amilenista e pós-milenista muitas vezes se confundem. Eu estou meio no meio termo ali, entendeu? Eu sou um pós-milenista realista, eu sou um amilenista otimista. Então, como eu estou ali, o que eu sei é que eu não sou pré-milenista. E como hoje eu estou falando, então os amigos pré-milenistas vão ter que ouvir um pouquinho, depois vão ter oportunidade de fazer pergunta. Vão me botar no paredão. Então, a sua hora vai chegar. E não fica com vergonha de ter essa posição, que é inclusive a majoritária, e muita gente boa, muitos amigos são pré-milenistas. Eu não falo aqui para ofender quem quer que seja, e não acho que são menos cristãos por conta disso. Mas os problemas que eu vejo eu fiz ali, cross, que se chama, né? Adia. Porque a primeira coisa que eu percebo é que eles adiam o reino, postergam para depois da segunda vida de Cristo. O dele desemboca em pessimismo e escapismo. Há muitos graus de pré-milenistas, tá? Muitos graus. O pré-milenista dispensacionalista, pré-tribulacionista é o grau mais extremo do pré-milenismo. E é o mais comum no território brasileiro, né? O mais comum. Denominações inteiras adotam esta como a sua posição oficial.
Eu nem vou citar nomes. Vocês são da faculdade, devem saber de quem estou falando. Várias integrar a posição oficial. Então, e desenvolve pessimismo. Pessimismo em termos da ação da igreja, da ação do reino na era presente. Eles entendem e concebem a missão da igreja apenas em termos de salvação de almas. É um reducionismo, porque eles não conseguem ver o poder do Evangelho para alcançar e transformar a sociedade. Apenas tipo a Arca de Noé. O mundo está condenado. É muito pessimista em relação ao mundo. O mundo vai de mal a pior, e quanto pior, melhor, porque é sinal de que Jesus está por vir, não é? É sério? É a onda. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então não temos esperança e nem trabalhamos por um mundo melhor. Certa vez, a Igreja Metodista Livre elegeu um tema. Era um moto da Igreja Metodista Livre para um determinado ano. E o nosso tema era oração e ação por um mundo melhor. Oração e ação por um mundo melhor. Convidamos um palestrante conhecido, líder de uma agência missionária, e ele veio dar palestra na nossa igreja sobre esse tema. E a primeira coisa que ele fez foi olhar para a faixa que dizia oração e ação por um mundo melhor, e ele fez o seguinte comentário: oração e ação, sim; mundo melhor, não. Chutou o pau da barra. Veio na nossa casa falar mal do nosso tema. Bom, se ele não estava de acordo, ele deveria ter sido honesto o suficiente para falar: olha, realmente não. Bom, mas não foi o caso. Veio e desceu a lenha e falou assim: que nós não devemos nos preocupar com a ação social e com melhorias do homem, porque o mundo vai de mal a pior, e a iniquidade vai se multiplicar, e porque ela vai se multiplicar, a gente não pode fazer nada para reverter o quadro. Então o que nos resta fazer é pregar o Evangelho para salvar almas, batizar pessoas e levar mais gente, o maior número de pessoas possíveis para o céu. E quando fizermos ação social, vamos fazer como muitos fazem, como isca para salvar almas. Foi o que ele fez. E o escapismo? Onde é que a gente vê o escapismo? No pré-milenismo, principalmente do tipo dispensacionalista. A gente vê numa música de Shirley Carvalhais, que é emblemática, fala do tema. Shirley Carvalhais tinha uma música muito conhecida, famosa, muitos anos atrás. Acho que era o começo da carreira dela, acho que uma das canções que ela mais fez sucesso. Eu não tenho nada contra essa pessoa, só a música em si, contra a teologia. Então ela cantava assim: vou voar. Eu não sei cantar, então só vou declamar. Malemar, né? Vou voar. Aqui nesse mundo, para mim, não há lugar. Cansada já estou de tudo isso aqui. Jesus por mim espera. Adeus, eu vou partir. Vou voar no voo livre, nas asas. Eu vou voar. Eu fico até pensando, que tocava muito nas rádios, se uma pessoa que estava pensando em suicídio tivesse dado uma chance para vou ligar uma rádio evangélica para ver o que Deus tem a me dizer, e caísse, eu vou voar, tivesse pensando em saltar pela janela, eu acho que seria um convite. Para mim, aqui nesse mundo não tem lugar. Como é que um cristão pode dizer uma coisa dessa? Me diga. Como é que um cristão pode dizer que aqui nesse mundo não tem lugar para ele? Se Jesus disse que o nosso lugar aqui nesse mundo é de sal da terra e de luz do mundo. Se Jesus nos enviou ao mundo, nos chama do mundo, nos capacita e nos devolve ao mundo com uma missão. Como vamos dizer que não há lugar? Como vamos dizer cansado, já estou de tudo isso aqui, eu quero mesmo um arrebatamento? Aliás, esse tipo de posição acha que acredita que na hora do enfrentamento contra o anticristo, a igreja não estará mais presente na terra, o que seria uma incongruência daquelas. Porque se
o dito cujo se chama anticristo, e se você remove da terra antes da sua chegada tudo que pertence a Cristo, inclusive o Espírito Santo, não é essa a teologia? Sai o Espírito Santo, é removida a igreja, aí vem o anticristo. Mas ser anti o quê? Só se for antissemita, anti-brasileiro, anti-corintiano, anti-palmeirense, que deve sobrar muito, né? Anti-santista. Mas não tem noção de que é um ponto de vista, para mim, sem noção, completamente contraditório. Quem vai falar de duas vindas de Cristo, duas segundas vindas, né? Porque duas vindas, a primeira é a segunda, normal, mas duas segundas vindas de Cristo, separadas por 7 anos de grande tribulação, do qual a igreja não faz parte. Algo que não encontramos nas Escrituras, não temos base. A igreja não vai passar pela grande tribulação porque Deus não permitirá que seus escolhidos sofram. Permitiu que o seu Filho unigênito sofresse, possivelmente para que nós fôssemos livres dessas tribulações. São os filhos do rei, ele sofreu para que a gente fique no bem bom. É isso. Não nos foi dada a graça de apenas crermos em Cristo, mas também de padecermos por Cristo, diz o apóstolo Paulo, e importa entrar no reino dos céus através de muitas tribulações, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo disse: somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, e o pessoal está esperando o escape, o livramento, esse escapismo puro. Primeira condição para ser cristão: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A jornada do cristão na terra, como disse Calvado, ela é caracterizada: o crente caminha à sombra da cruz e à luz da ressurreição. Essas duas coisas conjugadas, esse paradoxo, isso de pertencermos já a uma nova natureza, a sermos já, estarmos assentados juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade, e ao mesmo tempo sujeitos às perseguições, às lutas e até mesmo ao martírio. Individualismo é outro resultado do pré-milenismo, uma missão reduzida à salvação das almas, reduzida ao indivíduo e assistência social como isca para pescar almas. Pronto, podemos ir para outro slide. Milênio apocalíptico. Vou falar em Apocalipse, milênio, reino de Deus. Bem, reino de Deus é o tema mais badalado por Jesus Cristo. Falou mais sobre o reino do que sobre qualquer outra coisa, e nunca mencionou uma única linha, uma única frase sobre um reino que aconteceria única e tão somente depois da sua segunda vinda, e que duraria 1000 anos. Dedicou-se a falar sobre o reino mais do que sobre todos os outros assuntos, jamais uma única frase mencionando uma esperança futura do reino de Deus em termos do pré-milenismo. É para ficar com a pulga atrás da orelha. Onde é que vai aparecer? No capítulo 20 de Apocalipse. Única passagem das Escrituras, somados Antigo e Novo Testamento, que menciona um reino de 1000 anos. 1000, número 1000. No livro de Apocalipse, os números não podem ser interpretados de maneira literal. A pergunta que se faz quando se está diante de uma literatura apocalíptica não é o que é, mas é o que significa. Não é o que é 1000 anos, mas o que significam 1000 anos. Interpretaram números apocalípticos de maneira literal e caíram no cavalo. Um deles, famoso, o Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, e concluiu precipitadamente que apenas 144.000 seriam salvos, apenas 144.000, e é uma heresia. Ele mesmo teve que renunciar a esse pensamento quando os Testemunhos de Jeová ultrapassaram, para sua surpresa, um número superior a 144.000, mas com a sua arrogância, presunção espiritual, ele fez um arranjo, e o arranjo foi: 144.000 vão para o céu, os demais dos salvos ficarão no paraíso terrestre. Heresia, heresia e heresia, uma atrás da outra, porque se interpreta literalmente um livro cheio de
figuras de linguagem. Se formos interpretar literalmente, vamos chegar a algumas conclusões bizarras. O Espírito Santo não são um, mas 7. 7 Espíritos de Deus, não é isso que fala? E assim sucessivamente. Todas aquelas figuras, cheias de cabeça, cheias de chifres, teriam que ser interpretadas de maneira literal. Seríamos atacados por gafanhotos, não sei das coisas. Olha, gente, é complicado. Vamos com mais calma. O livro de Apocalipse é um livro que precisa ser entendido. O número da besta 666, inclusive diz o próprio autor, calcule o número, ou seja, não é um número em si. Para pensar, faz um cálculo. Ele está falando de maneira enigmática. Ele não fala de Roma claramente, embora queira se dirigir a ela. Ele usa a Babilônia, porque Babilônia já é passado. Porque se desse o nome aos bois, isso suscitaria ainda mais perseguição contra os cristãos. Por isso a necessidade de figuras de linguagem. Foi escrito num tempo de martírio que é conhecido historicamente como a Era dos Mártires. O tema dos mártires percorre todo o livro de Apocalipse. Não aparece único e tão somente no capítulo 20, onde se fala das almas dos decapitados. E se quiséssemos interpretar literalmente o Apocalipse capítulo 20, teríamos que reconhecer que apenas os que morreram e que foram mortos com essa espécie de morte, ou seja, decapitados, é que de fato reinariam com Cristo os 1000 anos. Não é isso que diz lá? Dá para interpretar literalmente? Ou não estaria o autor do livro de Apocalipse usando os decapitados para representar toda a cristandade, todo o corpo de Cristo? Um texto claro, isso é uma das leis da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto mais claro lança luz sobre um texto mais obscuro. Se temos apenas no livro de Apocalipse esta menção a 1000 anos, deveríamos entender o que esses 1000 anos representam e querem dizer. Provavelmente um número fechado como 1000, 10 elevado à terceira potência, significa algo de plenitude desse reino de Deus, e não algo como começa no dia primeiro e vai até o 1000º dia, ipsis libris. Um prazo, um tempo pleno, onde Cristo reinaria, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Apocalipse não é uma narrativa cronológica dos fatos, antes trata-se de uma série de visões entrelaçadas ou justapostas, como retratos de uma mesma história, tirados de diversos ângulos diferentes, de maneira a enriquecer a visão como um todo. E quem quiser interpretar o livro como sendo uma narrativa de eventos que se sucedem um após outro, do primeiro ao último capítulo, vai cair no cavalo, vai ter muito problema. Vai ter que concluir que existem muitos juízos finais, vai ter que concluir que existem muitas segundas vindas, vai ter que concluir coisas bizarras, porque não é assim. O autor é João, e João adora o número 7. Bom, adora é só o jeito do brasileiro falar, né? Ele gosta muito do número 7. Ele escreveu o Evangelho de João. No Evangelho de João, quantos milagres estão ali registrados de Jesus Cristo? 7. Quantos eu sou? 7. Fiz isso à toa? Foi acidente? Não, de propósito. Usa o autor o número 7 para trazer a ideia da plenitude, da perfeição, querendo com isso provar a divindade de Jesus Cristo. 7 é usado, e ele divide o livro de Apocalipse em 7 sessões.
E é muito interessante observar essas sessões, mas a gente não pode se estender e ficar falando sobre isso, mas é, de fato, dividido o livro de Apocalipse em 7 sessões, 7 visões de ângulos diferentes, em que se somam e que dão um quadro maior de todo o drama que representa e que ali descreve os últimos dias. Vamos adiante. Vamos ver o que temos aqui. A primeira vinda de Cristo amarrou Satanás. Mas Jesus falou isso claramente. Eu não sei como é que a gente consegue ler Apocalipse capítulo 20 e ainda chegar à conclusão de que Satanás será amarrado quando Cristo esteve presente aqui na terra e expulsava demônios. Diziam os seus opositores que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul. Está lá em Mateus capítulo 12. Ele dizia: como é que o diabo pode estar dividido, lutando contra o próprio diabo, Satanás contra Satanás, demônio contra demônio? Uma casa dividida não pode subsistir. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus até vós. Porque ninguém entra na casa do valente para saquear os bens. E o que é que Cristo está fazendo? Cristo entrou nesse mundo, o mundo que estava em trevas viu uma grande luz, e o que Cristo fazia agora era saquear o inferno, que estava até então sobre o príncipe, sob o domínio do príncipe deste mundo. E Cristo está agora resgatando as almas do inferno, está agora libertando os cativos, porque o Espírito de Deus está sobre ele. E o diabo pode fazer alguma coisa para impedir? Não pode. Porque ninguém entra na casa do valente para saquear os bens sem primeiro não tomar o cuidado de manietar, aprisionar, amarrar. O mesmo termo descrito para amarrar, aprisionar, no livro de Apocalipse capítulo 20, é usado aqui em Mateus capítulo 12. Foi amarrado o valente e Cristo entrou com poder. E o reino, isso é sinal do reino. O reino de Deus é chegar. Já foi amarrado o valente. E Jesus descreve em outras ocasiões, como temos ali, por exemplo, tem João capítulo 12, versículo 31 e 32. Quem quer ler? Veja no que diz. João capítulo 12, versículo 31 e 32. Cristo falando com todas as letras que naquele presente momento em que Cristo tinha os seus pés aqui na terra, agora, ele usa o termo agora, foi expulso o príncipe desse mundo. Pode ler. Quem é que tem aí? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, trarei todos a mim. E o diabo pode fazer alguma coisa para impedir essa atração de Cristo? Não pode, porque está amarrado. Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. Os 70 voltaram dando relatório. 70 discípulos entusiasmados, maravilhados, porque a eles os demônios também se submetiam. Eles estavam dando ordens para os demônios, e os demônios estavam caindo fora e não podiam resistir à palavra, o ministério, a luz na vida dos discípulos. Jesus disse: vocês estão contentes porque os demônios se submetem a vocês? Alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eu via Satanás caindo como um raio, sendo destronado, perdendo o poder. E Satanás, no livro de Apocalipse é dito, foi amarrado e lançado no abismo. Caiu como um raio, foi lançado no abismo. O que diz 2 Pedro? O que diz? Bem, isso aí vai um pouquinho mais adiante, a gente vai colocar, mas pode deixar por aí. 2 Pedro, o que diz Judas? Judas e Pedro falam sobre demônios em abismos eternos, como algo passado. Jesus Cristo voltou-se para a sua igreja, voltou-se para Pedro e os seus discípulos e disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo inicia o seu ministério. Mateus capítulo 4, as primeiras frases, a primeira frase, o discurso inicial de Jesus Cristo, qual foi? Arrependei-vos, porque está
mesmo reino de Deus. O seu maior e primeiro discurso é o Sermão da Montanha, capítulo 5. O mais importante, o maior discurso de Jesus. E o primeiro trata do quê? Da ética do reino de Deus, que segundo alguns hereges dizem, vai se aplicar para um período posterior, dispensacional, que sucede a segunda vinda de Cristo. Acredite, gastou uma lábia, um tempão falando sobre uma ética que só tem a ver com o reino de Deus milenar que se dará depois da segunda vinda de Cristo. E ninguém se espanta, e ninguém se mexe, e acha muito natural. Cristo, conforme Mateus capítulo 12, expulsou demônios e disse: eis aí um sinal de que o reino de Deus é chegado. E as suas últimas palavras, depois de ter discorrido 40 dias sobre o tema do reino de Deus, foi, antes de subir aos céus, disse: todo poder me será dado na segunda vinda de Cristo, após o milênio, sobre o céu e a terra. Foi isso que ele falou? Mas parece que foi, porque parece que é assim que as pessoas acreditam. Jesus Cristo disse, depois de ressuscitado: todo poder me é dado no céu e na terra, portanto ide. E nós reinamos com Cristo. Aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu, aquilo que a gente desliga é desligado. Não foi dito isso? Eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente e todo o principado e potestade, e vocês estão, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos assentados juntamente com Cristo, acima de todo poder e domínio, algo que se processa aqui e agora, e reinamos com Cristo, e os que morreram em Cristo não estão mortos, estão vivos em Deus, e são consolados pelo Senhor, e vivem e reinam com Ele, são mais do que vencedores, quer sejamos vivos, quer sejamos mortos, somos e pertencemos ao Deus vivo, que não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Está entendendo? Todo o poder foi dado no céu e na terra. Jesus começou o seu ministério então anunciando a proximidade do reino, e o seu sermão mais importante, e depois termina dizendo as suas últimas palavras: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus anunciou que o reino já havia chegado em seus dias, tendo como sinal a expulsão dos demônios. Jesus se estabelece de modo espiritual, o reino de Deus se estabelece de modo espiritual e gradativo. Esse foi o ensino de Jesus. O reino de Deus não vem de forma aparente, o reino de Deus tem uma natureza espiritual. O reino de Deus se manifesta como um grão de mostarda. O trono de Cristo está nos céus. Mesmo em Apocalipse capítulo 20, você não vê nenhuma menção de Jerusalém, você não vê nenhuma menção de um palácio de Cristo aqui na terra, gente. Seu trono está nos céus, e o reino dele não dura 1000 anos, o reino dele é eterno. Jesus anunciou que o seu reino havia chegado em seus dias. Bom, o seu reino se estabelece de modo espiritual e gradativo, e o trono de Cristo está nos céus. Podemos ir para outra. A natureza do reino de Deus. Por isso ele teve que falar tanto sobre isso, dada a expectativa dos judeus, dada a expectativa dos seus próprios discípulos. Ele precisava esclarecer uma série de coisas que os cristãos dos nossos dias precisam entender. A natureza do reino de Deus. As parábolas do reino de Mateus 13, todas elas parábolas do reino. Vamos lembrar assim rapidamente sobre as parábolas do reino. A primeira parábola, a do semeador. O semeador saiu a semear, e uma parte cai no caminho, vem os pássaros e roubam a semente. Outra parte cai em terreno rochoso, que não tem, muito árido, que não tem como dar nutrientes suficientes para aquela planta se desenvolver, e vai ser morta. A terceira vai cair no meio dos espinhos, os prazeres e as coisas do mundo vão sufocar. O reino de Deus descrito em termos que jamais poderiam ser entendidos no milênio. Isso só
só pode ser algo do aqui e agora, que tem a ver com a missão da igreja de evangelização. Esse é o reino de Deus. E tem muita frustração. 3/4 da semente se perdem, 1/4 apenas cai em terra boa. Um reino de Deus que tem inimigo, tem pássaro romano, que tem tentação. Um reino de Deus que a gente começa a ver que se encaixa perfeitamente naquele período que vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Está entendendo? Segunda parábola, outras parábolas, tem a do joio e do trigo. O reino de Deus é como alguém, o próprio Deus, que plantou boa semente no trigo. Veio o inimigo e, na surdina, na calada da noite, plantou o joio. O reino de Deus descrito em termos de um crescimento do trigo e, ao mesmo tempo, um crescimento do joio. A iniquidade vai se multiplicar, meus amados irmãos, no final dos tempos. O joio é grande, grande será a apostasia, mas o reino de Deus também é cheio de salvos. A multidão dos salvos é incontável, inumerável, de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque é necessário que primeiro esse evangelho do reino seja pregado como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim só vem quando a igreja cumpre cabalmente e fielmente a sua missão, e há representantes do céu, uma multidão incontável. Então cresce o mal, mas cresce o bem, há um antagonismo, e isso pode ser compreendido em termos de um milênio futuro. Não faz sentido. Está entendendo? O reino de Deus, escrito nas parábolas, se encaixa perfeitamente na nossa era presente e não numa era futura. Tem mais. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Tudo menos isso, Jesus. Eu estava pensando que o reino de Deus vinha abruptamente, que o Senhor vinha com poder e glória, como um furacão, estabeleceria um reino de uma hora para outra, num decreto só, numa tacada só, e amarrava tudo quanto era mal, e dava lugar a um poderoso reino, onde o Senhor ia reger com mão de ferro e não ia ter para ninguém. E o Senhor vem me dizer agora que é como um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda não é tão pequeno. Eu nem sabia que era tão pequeno assim. Olha lá, ali temos muitos grãos de mostarda. Se tivesse só um, a gente nem enxergaria. A menor das sementes, mas uma vez plantada, tem no seu DNA poder, cresce, se desenvolve e vai se transformar como que numa grande árvore. Mas só tem coisa boa nesse reino? Onde é que está a presença do mal? Aí vem os pássaros alinhados com ela. Olha, os pássaros, quando a semente é pequenininha, ainda é semente que está no caminho, vem lá, dá uma bocada. Os pássaros são safados. Os pássaros representam o mal nessas parábolas. Mas quando a árvore cresce, os pássaros já não podem mais contra a árvore. Aí o que eles fazem? Associação. Não foi o que aconteceu no Império Romano? O Império Romano tentou de todas as maneiras, como um pássaro, comer, engolir, massacrar a semente. Quando não pôde com ela, quando os cristãos se multiplicaram, até o imperador vai se converter. Vai ter um montão de gente se convertendo só por conveniência, não é? Aliás, a gente fica pensando que na época da perseguição até era melhor, porque estava mais claro quem era de um lado e quem era de outro, quem era o joio, quem era o trigo, quem eram os cabritos, quem eram as ovelhas. Mas quando a árvore fica grande e frondosa, ela fica muito atraente aos pássaros, e que tiram partido das suas sombras. Tem muita gente tirando uma lasquinha da igreja. Tem muita gente que não tem nada a ver com a igreja, mas que está no meio dela. E não adianta a gente querer separar o joio do trigo agora, que é muito complicado. Só no dia derradeiro. Só no dia da ressurreição, que segundo as Escrituras é única. Um dia, quando Cristo voltar, ressurreição de todos. Uns para a vida e outros para a morte. Bom, para processo gradual, né? Tá bom. Natureza do reino de Deus. O reino já
inaugurado, em processo de expansão. É isso que demonstra Jesus. Começa pequeno, cresce paulatinamente, torna-se grande, mas tem que lidar com inimigos, pássaros no joio. Bom, deu para entender isso, né? E Daniel 2, eu acho maravilhoso esse texto do Antigo Testamento. Daniel capítulo 2. Vocês conhecem bem isso aí? Que profecia! Que profecia, que revelação do sonho de Nabucodonosor. Lembra que ele fala de 4 reinos? 4 reinos. O primeiro refere-se ao reino da Babilônia, o segundo ao Medo-Pérez, o terceiro, o Império Macedônio grego, o quarto, o Império Romano. E falava Daniel muito tempo antes. E diz Daniel claramente, com todas as letras: nos dias deste quarto império. Aconteceu um negócio muito interessante. Uma pedra sem auxílio de mãos, uma pequena pedra como um grão de mostarda, sem auxílio de mãos, vai se desprender da rocha e vai começar a rolar. E à medida que ela rola, ela cresce e ela vai abater seus inimigos, seus adversários. Vence um, vence outro, vence outro. E isto, diz Daniel, é o reino de Deus que chega nos dias do quarto império, que é o Império Romano. Sem auxílio de mãos, nascido da Virgem Maria. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal. Cresce nos dias daquele rei, do quarto rei. É uma coisa tremenda. Quando a gente lê as 70 semanas de Daniel, que fala da morte do ungido, e que contando, vai cair os dias de Cristo, contando os 490 anos, vai dar exatamente nos dias de Cristo, e profetiza ele, inclusive, a queda de Jerusalém novamente. Tremendo Daniel, tremendo profeta, falando do Cristo, falando da ressurreição dos mortos, falando das últimas coisas, e ensinando sobre um caráter paulatino e gradativo de desenvolvimento desta pedra que se transforma numa grande montanha, dizem. O reino eterno de Deus, desprezível quando é pedra, desprezível quando é semente, desprezível quando composta apenas por Jesus e seus 12 discípulos, quando muitos 120 fiéis no dia de Pentecostes, perseguidos, sufocados pelo Império Romano, sufocados pelas nações, pelos judeus e por todos os povos, odiados de todos, esta igreja emergiu e não sucumbiu diante das perseguições. As portas do inferno não prevaleceram contra ela, pelo contrário, avançou, ainda que com seu antagonismo, ainda com seu caráter híbrido, joio e trigo, foi adiante e tem chegado até os dias de hoje. Bom, já passei por aí, vamos mais adiante, porque senão vamos chegar à meia-noite. Já e ainda não. O reino já foi inaugurado, temos todos esses textos basicamente já mencionados. O caráter espiritual do reino também, já falei sobre isso, em processo de expansão. 1 Coríntios 15, 25 e 26 merece uma atenção especial. O apóstolo Paulo era tudo menos pré-milenista, nunca foi pré-milenista, claramente não era pré-milenista. Sabe o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15? É necessário, quer abrir, versículo 25, é necessário que ele reine, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15 trata basicamente de um único tema, o tema da ressurreição, da vitória sobre a morte. Não é isso? 58 versículos dedicados ao tema da ressurreição. É nesse mesmo capítulo que o apóstolo Paulo ensina que a morte, o nosso último inimigo, será destruída por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque é por ocasião da segunda vinda de Cristo que se dará o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos. Corpos corruptíveis
se revestirão de corruptibilidade, o que é mortal, de imortalidade, o que é terreno, de um caráter celestial. Naquele dia se dirá: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? No dia da segunda vinda de Cristo. Portanto, a segunda vinda de Cristo, segundo as palavras do apóstolo Paulo, ela termina este período do reino de que Paulo trata claramente no versículo 25, quando diz que é necessário que ele reine, pondo os seus inimigos debaixo dos pés, até colocar o último. O último é a morte é destruída na segunda vinda. Portanto, o período que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda é o período em que é necessário que ele reine, colocando paulatinamente e gradativamente, um a um, os seus inimigos debaixo dos pés, até o último e derradeiro inimigo, que será destruído por ocasião da segunda vinda de Cristo. A morte não terá mais lugar. Segundo o ponto de vista pré-milenista, uma contradição, porque eles acreditam que o milênio acontece depois, que é a segunda vinda de Cristo que inaugura e não conclui o milênio, que inaugura o milênio. E ainda tem um disparate, um desatino de afirmar que haverá morte no milênio, porque todo pré-milenista acredita que pessoas morrerão durante o milênio. Se existe um pré-milenista que não acredita nisso, por favor, me apresente. Mas a segunda vinda pôs fim ao último inimigo ou não? Sim ou não? O que passar disso é de procedência maligna. Se o último inimigo, que é a morte, foi tragada pela vitória no dia da segunda vinda de Cristo, como haverá mortos no período do milênio? E, segundo os pré-milenistas, acontecerá única e tão somente depois da segunda vinda de Cristo, quando Paulo claramente diz o contrário, que a segunda vinda de Cristo termina com a destruição do último inimigo, que o reino de Cristo aqui na terra se processa, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés. Veja só, por que existem muitos pré-milenistas? Porque não compreenderam perfeitamente o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 8. Olha lá o que diz o texto: tudo sujeitasse debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O pré-milenista, porque não vê todas as coisas sujeitas a Cristo, conclui: ele ainda não reina, vai reinar futuramente. O autor de Hebreus conclui diferente: também não enxerga todas as coisas sujeitas a Cristo, mas confessa pela fé que todas as coisas estão sujeitas a Ele. Está entendendo? É o paradoxo. É o paradoxo do reino, que se compreende quando se entende a natureza do reino de Deus, que não vem com aparência, mas é espiritual. Ainda não vemos todas as coisas sujeitas, mas sabemos que estão. Isso tem a ver com a cruz de Cristo, que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, descreve que todos os principados e potestades, toda oposição, todo o inferno foi humilhado e teve uma derrota cachapante na cruz de Cristo. Então é isso que ele diz lá: despojou, humilhou, a vitória da cruz. Mas ainda não vemos todos os inimigos rendidos debaixo dos pés de Cristo. Se ele venceu tão tremendamente o inimigo, por que é que a luta espiritual e batalha espiritual ainda pela frente? Porque temos que passar por aflição, porque a morte e o choro. Isso tem a ver com batalha decisiva e batalha final. Na Segunda Guerra Mundial tivemos duas importantes batalhas distintas das demais, que nós podemos chamar de o dia D, com
conhecido como a Batalha da Normandia, o dia dele, que foi a batalha decisiva. Especialistas em guerra dizem que naquele dia as forças adversárias tiveram uma derrota tal que não poderiam se reabilitar dela. Foi a batalha que minou as forças do adversário. Foi a batalha decisiva. Foi a batalha que garantiu a vitória. Mas apesar disso, muitas outras batalhas se sucederam. Está entendendo? Até o dia da batalha final. A grande e mais decisiva de todas as batalhas está no passado, na cruz de Cristo. Lá ele venceu. Lá ele disse: está consumado. O inimigo foi tão derrotado que não tem como recobrar forças e energias para reverter o quadro. Por isso já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo reina. E ainda segue reinando, colocando um a um os inimigos debaixo dos seus pés. E o seu reino iniciou-se na sua primeira vinda, mas vai até a batalha final, a batalha do Armagedon, quando Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo e todo inimigo. Vai ter a ressurreição geral, vai ter o juízo final, uns para perdição e outros para salvação. Podemos mudar? O reino de Deus é multidimensional. O reino de Deus é tanto presente quanto futuro. O reino de Deus é realizado, é alguma coisa realizada, é tanto realizada como expectativa. É, num certo sentido, e ainda não em outro sentido. Ele é tanto pessoal como social. Ele é tanto celestial como terrenal. Ele é tanto interno como externo. E a gente precisa entender essas características, essas dimensões do reino de Deus. E o otimismo? O otimismo deve caracterizar a vida do cristão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja será bem sucedida na sua missão, dada lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. No céu haverá uma multidão de salvos de todas as nações, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. Mas temos que ter realismo. Pode parar por aí. Multiplicam-se os convertidos e a ciência, diz Daniel. A ciência se multiplicará. Eu não sei em que sentido isso é bom e em que isso é mal. Percebo que há mais coisas boas do que más nisso. É apenas uma constatação. A ciência se multiplicará e deixará o homem confuso com o PowerPoint. É para trás. Você está indo para frente, pode ir para o contrário. Eu acho que você está indo para frente. Bom. Você quer que eu termine? Eu entendi. Eu entendi a deixa. Eu entendi bem. Acho que já fomos lá para o final do isso. Acabou. Deixa eu ir para trás. Senta daqui. Bom. Então a ciência se multiplica, mas a iniquidade também. Um quarto da semente apenas que vinga, cresce o trigo, mas também o joio, cresce a árvore, mas também os pássaros se aproximam, e a diferença entre a batalha decisiva e a final. Já falei sobre tudo isso. Podemos ir para os finalmente? Pode ir mais adiante, Jesus. Bom, da primeira vinda de Cristo, tivemos a batalha decisiva. Já falei sobre isso, né? Podemos adiantar. E a batalha final, na segunda vinda de Cristo, onde todo joelho se dobrará, o anticristo será morto, o último inimigo da morte será destruído, e teremos novos céus e nova terra. Paulo não era pré-milenista, já falei sobre isso, mas ensinou que a ressurreição do corpo acontece no final do milênio e não no início. Bom, isso já falei. Pode passar, essa parte toda eu já falei. Bom, é uma boa pergunta também, eu já coloquei essa pergunta em outros termos, né? Mas como é que as parábolas do reino e todo o ensino de Jesus do reino se encaixa com o pré-milenismo, com a ideia pré-milenista? Parece que fica completamente desfocado, sem lugar, né?
algumas questões. Se o último inimigo, que é a morte, será destruído na segunda vinda de Cristo, por que ainda haverá espaço para o surgimento de novos inimigos e de mais uma rebelião e guerra no final do milênio, conforme afirmam os pré-milenistas? E outra, por que razão Jesus, após a sua segunda gloriosa vinda, deveria ainda ter de governar sobre seus inimigos com vara de ferro e ainda ter de esmagar uma absurda rebelião no final do milênio? Por que razão Jesus, após a sua gloriosa vinda, teria de passar por uma humilhação representada por uma rebelião mundial contra o seu justo governo de 1000 anos? Mais adiante, não é absurda a ideia de uma multidão de rebeldes? Olha, eu quero colocar para vocês assim, em termos bem concretos. O que diz o pré-milenismo? Cristo vem, segunda vinda, amarra Satanás, coloca ele no abismo, que ele não tem interferência nenhuma sobre o que vai acontecer sobre a terra. Jesus vai governar, sabe sobre quem? Sobre os sobreviventes da grande tribulação, que não estão entre os salvos, portanto estão entre os perdidos, os que tinham a marca da besta, que com a segunda vinda de Cristo, em vez de experimentar o juízo final, vão experimentar o privilégio de um reino militar. Acredita nisso? Esse é o ensino do pré-milenismo. Eu pergunto, como podemos acreditar em algo assim? Como podemos... Eu fico dizendo, olha, Cristo vai voltar, e quando voltar as portas estão fechadas, e aí vai ter o juízo. Não, calma, Cristo vai voltar, e se você não estiver entre os salvos, menos mal, vai ainda viver 1000 anos aqui na terra, boa parte disso, porque haverá morte, mas ainda prorrogar seu espaço de vida. Não é isso? Pode adorar a besta, pode estar aliado ao falso profeta. Quando Cristo voltar, você vai ter uma boiada e tanto. Mais que isso, Cristo reina sem adversários, com todo poder e glória, em corpo glorificado, conosco, todos os salvos, com corpos glorificados, Abraão, Moisés, todo mundo aqui na terra, uma multidão incontável de salvos, que não sei o que tanto vão ter que fazer aqui. Eu acho que nem cabe tanta gente aqui, com corpos glorificados, prontinhos para a eternidade, mas vão ter que passar 1000 anos servindo os que mataram os cristãos. E a gente fica ouvindo lá a palavra dos mártires na glória, capítulo 6. Até quando, soberano Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue desses que nos mataram, de Nero e de tantos outros? Foi-lhes dado vestiduras brancas, lhes dito que descansassem um pouco mais, até que o número de conservos fossem também mortos. E não foi dado a eles algo assim, e aí vocês ainda vão ter que babar ovo para toda aquela turma que fez isso e aquilo com vocês, durante 1000 anos, e ainda você vai ter que servir a eles, os adoradores da besta. Diz a palavra de Deus que os que não estão entre os salvos no dia da segunda vinda de Cristo vão clamar para as pedras caírem sobre sua cabeça, dada a expectativa de juízo e não a expectativa de milênio. Para piorar, agora vamos tornar o caldo então, agora uma vez. Cristo reinou 1000 anos sobre essas pessoas, sobre as nações, fisicamente, com todo o poder e glória, indestrutível, já veio sobre as nuvens do céu, reina sem sombra, ninguém precisa de fé naquele tempo. É presente, é poder, é força, é glória de Deus aqui na terra. Satanás é solto no final do milênio, lembra? Um pouquinho de tempo assim, ó, dá uma colherzinha de chá no diabo, ele passa a lábia em todas as nações, que já conhecerão muito bem o Apocalipse capítulo 20, que ainda vão cair no conto do vigário aí, do capeta, e vão pegar em armas, e eu fico alarmado que o ataque nem se dá de surpresa. Diz lá o Apocalipse capítulo 20: e marcharão sobre a face da terra contra o acampamento dos santos, no arraial dos santos. Segundo os pré-milenistas, estará lá o trono de Cristo em Jerusalém, e todos nós ali com corpos glorificados, agora acuados. Apocalipse 20 ainda diz:
O dia que o Cristo glorificado precisar de uma ajudinha do céu, a gente precisa rever nossos conceitos a respeito da divindade do Senhor e da sua glória, não é mesmo? Leia, por favor, Apocalipse 20 direitinho e tente interpretar literalmente como fazem os pré-milenistas e vai ver em que abismo de confusão e que abobrinha vai sair da sua boca. Estou falando uma besteira muito grande, não é possível, porque a maior parte das pessoas são pré-milenistas, deve ter muito argumento bom para continuar pré-milenista depois do que eu falei. Eu devo estar falando uma coisa errada atrás da outra, não é possível. Eu não posso estar falando coisa com coisa. O meu argumento não convence ninguém. As pessoas continuam interpretando o Apocalipse dessa maneira literalista, ensinando que os sobreviventes da grande tribulação, os adoradores da besta, terão uma oportunidade de ouro de experimentar o milênio na terra e ainda por fim vão cuspir na cara de Cristo, vão pegar em armas e ainda vão achar que vão ter alguma chance de vitória. Como é que armas, ainda que sejam atômicas, podem danificar pessoas como os crentes com corpos glorificados e muito menos o Deus Todo-Poderoso? O diabo é tudo menos burro. Talvez um ou outro tonto pudesse acreditar nisso, mas acreditar que todos, todas as nações vão cair no ponto desse. Gente, não faz o menor sentido, e é este o ensino do pré-milenismo. Ou eu estou enganado? Me corrija aí, como diz o Datena. Estou enganado? Não é esse que ensino? Ensinam isso. E isso cai como uma luva no coração dos crentes e que inibe nossa missão, porque não percebemos o valor do nosso papel como sal da terra, como luz do mundo, como agentes do reino de Deus. Bom, acho que já é suficiente, já falei. Tem um montão de outras questões, eu tenho 36 questões que eu listei e eu só arranhei algumas delas, e eu quero deixar agora as questões que vocês têm. E depois do intervalo você vai ter oportunidade de fazer sem ficar inibido. Sem ficar inibido. Pode falar, não tem problema nenhum. Pode ser pré-milenista, pode confessar seu pecado. Vamos tomar a nossa Deus é café, bom, Deus intervalo de perdoa. 15 minutos. Valeu, gente. É isso aí. Ó, o cafezinho está aqui.